Olá, gente, a gente está de volta com um programa bem assim, agora para a gente continuar falando aqui sobre saúde, dessa vez também um problema muito sério. Você já deve ter ouvido o termo morte súbita, é muito comum acontecer isso em bebês, também idosos, mas olha, os adultos também devem estar muito atentos a isso. A gente está aqui com a cardiologista Roberta Nolasco e ela vai esclarecer alguns tópicos a respeito disso. Muito bom dia, doutora Roberta, tudo bem? Bom dia, obrigada. O que é a morte súbita? Bom, por definição, a morte súbita ela é caracterizada como um evento súbito e inesperado que acontece em até 1 hora do início dos sintomas. E um indivíduo que previamente não tinha nenhuma condição potencialmente fatal. Ela, como você falou, ela acontece em todas as faixas etárias, é mais comum nos adultos a partir da 6ª década de vida, geralmente da 6ª, 7ª década de vida. E no Brasil, estima-se que aproximadamente aconteçam 350 mil casos por ano. E, de um modo geral, é um evento muito dramático, porque, além de ser inesperado, as taxas de sobrevivência, mesmo quando as medidas de reanimação são feitas de forma adequada, elas são muito baixas. Então, de um modo geral, realmente é um evento súbito e que tem um impacto grande, tanto social como dentro da própria família em que ela acontece. A gente costuma, geralmente, quando a gente fala em morte súbita, eu que sou mãe, eu lembro logo de crianças, que a gente costuma ver muito associado esse termo de morte súbita ou com bebês pequenininhos, né? Ou com idosos. Mas os adultos que aparentemente também estão gozando de boa saúde precisam ficar atentos. Aí eu queria só que tu explicasse por que geralmente bebês e idosos e por que também acomete aos adultos aparentemente que gozam de boa saúde. Isso. A morte súbita ela pode acometer todas as faixas etárias, porém as causas elas são diferentes em cada momento de vida em que ela acontece. Então, por exemplo, nas crianças, elas ocorrem até o 1º ano de vida, é mais frequente até os 6 meses, com um pico de incidência entre o 2º e o 4º mês de vida. Nas crianças, ela ainda é conhecida como morte súbita do lactente, ela ainda, de certa forma, é um mistério. Não se sabe ao certo qual que é a causa da morte súbita. Existem algumas teorias que acreditam que possa ter relação ou com algum componente hormonal ou com alguma imaturidade do sistema neuronal que regula o sistema cardiorrespiratório, mas se sabe que alguns fatores de risco aumentam a chance de se ter a morte súbita nos lactentes, como, por exemplo, dormir com barriga para baixo, as crianças que estão superaquecidas, existe um maior risco, as crianças que dividem berços com ou outros irmãos, ou mesmo com camas, né, com adultos. Então, se conhece quais são os fatores que estão relacionados a esse maior risco. Já nos adultos, o pico de incidência, como eu falei, é em torno da 6ª década de vida e a principal causa são as doenças cardíacas. E dentre elas, a principal são as doenças coronárias, que é a manifestação do infarto agudo do miocárdio. Para você ter uma ideia, aproximadamente 70% a 80% dos casos de morte súbita decorre por um infarto fulminante. E chega a ser a primeira causa, a primeira manifestação da doença cardiovascular, a morte súbita. E existem outras causas também, como, por exemplo, arritmias malignas que possam ser apresentadas em decorrência de alguma outra doença cardíaca estrutural do coração. Por exemplo, existe uma doença específica que chama cardiomiopatia hipertrófica, em que existe uma hipertrofia do músculo do coração que pode predispor à morte súbita, que isso é muito comum em indivíduos atletas, por exemplo. Existem outras doenças em que existe uma alteração do músculo cardíaco por infiltração gordurosa, que também é causa comum de morte súbita, que é a displasia ritmogênica do ventrículo direito. Anomalia na origem das artérias do coração também provocam morte súbita. E outras causas, como, por exemplo, arritmias específicas que acometem os canais elétricos do coração, que são doenças genéticas mais raras, derrame cerebral, a ruptura de um aneurisma, a embolia pulmonar, todas essas são causas de morte súbita. Mas vale ressaltar que a mais importante é o infarto agudo do miocárdio, cerca de 70% a 80% dos adultos. E como identificar, então, que a pessoa está tendo um infarto? Bom, a morte súbita, como eu falei, ela se apresenta com até 1 hora do início dos sintomas. Então, geralmente, ela é um quadro muito rápido. Mas, de um modo geral, o infarto, abordando todos os seus aspectos, ele é um evento agudo, em que se caracteriza por dor no peito, pode ter falta de ar associado, a dor ela pode ir irradiada para o braço esquerdo, ou para as costas, para o pescoço, região de mandíbula, e ter outros sintomas associados, como falta de ar, sudorese, que é a suadeira, vômito, náuseas, são sintomas que podem vir associados. Mas na morte súbita, geralmente, esse é um quadro muito rápido e dramático e que geralmente cursa com a parada cardiorrespiratória.
Existe também a questão da predisposição genética também das pessoas de desenvolverem morte súbita? Existe algumas doenças genéticas que são ocasionadas por mutações específicas em alguns genes, elas podem provocar morte súbita, como a própria cardiomiopatia hipertrófica, a displasia arritmogênica do ventrículo direito, também é uma desordem genética. Algumas doenças dos canais elétricos do coração, como a síndrome do QT longo, do QT curto, a síndrome de Brugada, são doenças que são originadas por mutações genéticas e que ocorrem em um padrão familiar. Então, dentro de uma família que se conhece que existe esse caso, é importante sempre rastrear parentes próximos. Mas a própria doença coronária, que é a principal causa de morte súbita, um dos fatores de risco para se desenvolver a doença coronária é a história familiar. Então, se existe um parente de primeiro grau, geralmente mãe e pai, que teve uma doença coronária jovem, os seus descendentes eles têm um maior risco de apresentá-la também. Então, é sempre importante que isso seja avaliado pelo cardiologista para que sejam feitas medidas específicas de tratamento e prevenção. E existe, de repente, algum exame que possa ser feito para identificar os riscos de morte súbita no paciente? Na verdade, não existe um único exame que seja capaz de identificar todos os casos de risco de morte súbita. O primeiro passo para se fazer essa estratificação de risco é se fazer uma consulta com um cardiologista, em que ele vai identificar os dados pessoais do indivíduo, vai avaliar os históricos familiares, vai fazer um exame físico minucioso e, a partir daí, ele vai direcionar qual será o exame mais adequado para se fazer a investigação desse paciente. É importante falar que na cardiologia existe uma gama enorme de métodos de imagem que podem ser usados para auxiliar nesse processo de estratificação. Existem desde testes mais simples, como, por exemplo, o eletrocardiograma, que avalia a condução elétrica, até testes que avaliam a funcionalidade do coração, a estrutura, testes que avaliam o comportamento cardíaco no esforço, e até testes mais sofisticados, como a ressonância cardíaca, até mesmo um teste que cursa com estimulação elétrica programada do coração para saber se isso induz arritmias graves, ou até mesmo testes genéticos. Existe uma gama de exames que podem ser realizados, porém nem todos serão indicados para todos os pacientes. E cabe ao cardiologista identificar, após essa avaliação inicial, qual que é o melhor método para investigação desse paciente. E tem alguma forma de prevenir a morte súbita? Tem sim. Na verdade, como as doenças cardiovasculares, como o infarto, elas são as principais causas de morte súbita, é importante falar que o primeiro passo é se prevenir através do controle dos fatores de risco para o desenvolvimento das doenças cardíacas, que são tratar a hipertensão arterial, diabetes, controlar o colesterol, não fumar, tratar a obesidade, praticar atividades físicas, ter uma alimentação saudável. Esses são os passos iniciais para se prevenir o desenvolvimento de doenças cardíacas. Além disso, é importante sempre conhecer se existe na família alguma doença genética específica que precise de rastreamento nos demais familiares e, a partir daí, o cardiologista vai orientar quanto às estratégias de prevenção e tratamento. E, em casos selecionados, alguns pacientes eles têm indicação de colocar um aparelhinho que é um desfibrilador implantável, funciona como um marca-passo que se coloca embaixo da pele, e ele tem o papel de identificar arritmias malignas que possam vir a acontecer e tratar de forma imediata. Isso também é uma medida de prevenção de morte que é muito eficaz, mas também não é para todos os casos. Casos selecionados terão indicação de colocar. E isso eu estou me referindo às medidas individuais, medidas de saúde pública. É importante ressaltar a importância de se disponibilizar nos locais de grande circulação os aparelhos que são os desfibriladores externos automáticos, que são equipamentos que devem estar disponíveis em locais de grande circulação para, no caso do aparecimento de algum mal súbito, esse paciente possa ser reanimado da forma correta em tempo hábil. Porque se sabe que a cada minuto de uma parada cardiorrespiratória se reduz em 10% a chance desse paciente retornar à vida, né? Retornar às suas funções vitais. Então, em países desenvolvidos, isso já é uma realidade, essa disponibilidade. Aqui no Brasil, essa iniciativa ainda não existe. Ainda não existe. E é importante falar que isso realmente salva vidas, porque o atraso no tempo do tratamento adequado reduz a chance desse paciente recuperar da morte súbita, que quando a gente consegue reanimá-lo, a gente chama de morte súbita abortada. Pois é, gente. Agora, o que me chamou a atenção, doutora Roberta, é que você falou aí algumas vezes em arritmias.
Eu acho que o pessoal de casa já fica meio que de orelha em pé, porque eu tenho certeza que você aí em casa já teve algum tipo de arritmia, né? E aí, como é que a gente pode identificar que essa arritmia é normal ou que é uma arritmia maligna, como você já mencionou? Isso. Existem diversos tipos de arritmias. Existem arritmias que são de curso benigno e que não têm grandes implicações no dia a dia de grande parte das pessoas. O que é uma arritmia para o pessoal de casa? Digamos que é um descompasso do coração. O coração ele tem um sistema elétrico que é responsável, o comando elétrico, em direcionar qual que vai ser a contratilidade do coração. E existe uma forma normal desse mecanismo. E em determinadas situações, esse mecanismo pode estar alterado. E haver esse descompasso na parte elétrica que pode gerar uma grave alteração da contratilidade cardíaca e a morte súbita. Então, existem arritmias que são benignas, que são tratadas com medicamentos simples e que não vão ter maior problemas no quesito proporcionar risco de morte, mas existem outras que são graves e que precisam ser tratadas de forma mais intensiva para evitar o desenvolvimento de morte súbita mesmo. Sentiu arritmia, qualquer tipo, é bom já procurar um cardiologista? Sim, exatamente, para que ele possa avaliar qual que é o tipo de arritmia e poder direcionar qual que vai ser o melhor tratamento. A maior parte delas são arritmias benignas, simples, porém existem determinados grupos que podem sim ser causas de morte súbita e que precisam ser identificadas. Agora, quando a gente fala de cuidado com a saúde, aí a gente entra no âmbito também, gente, de praticar exercício físico. Só que a gente já conhece alguns casos, inclusive de pessoas que chegaram à exaustão física, o coração não aguentou e acabou falecendo. Como é que a gente pode fazer uma dosagem correta de que até ponto se deve chegar com esse exercício físico? A gente, inclusive, viu há poucos meses atrás um rapaz que foi fazer o teste de aptidão física para o concurso da PM e acabou falecendo exatamente durante esse teste. Isso. Como é que a gente tem também o caso de muitas pessoas, o Alexandre Lima é um deles, que faz o futebol do final de semana, aquele pessoal que faz exercício físico no final de semana, uma vez só, e aí corre um sério risco? Essa sua pergunta é muito pertinente e importante, porque, de um modo geral, o exercício físico ele é extremamente benéfico para prevenir doenças, inclusive doenças cardíacas. Porém, grupos selecionados de indivíduos que apresentam doenças estruturais ou elétricas específicas, eles de fato estão sujeitos ao maior risco de praticar atividade física sem orientação e desenvolver um mal súbito, como você mesmo mencionou. Então, para que se evite esse cenário, é importante que todo indivíduo que for praticar uma atividade esportiva, ele passe por uma avaliação prévia com o cardiologista, e que ele vai colher todas aquelas informações que eu mencionei anteriormente e vai solicitar exames iniciais para essa triagem, para saber se esse indivíduo estará apto ou não a praticar atividade física, porque de fato existem algumas condições cardíacas em que o exercício físico ele não é recomendado. Pois é, a gente tem que ficar de olho em casa, certo? Está querendo de repente começar a fazer parte de algum grupo de corrida, né? Vai fazer corrida, academia, passa por um cardiologista antes para evitar maiores possíveis dores de cabeça futuramente. Isso. Não é isso? Eu queria agora que você deixasse algumas dicas de saúde, então, para o pessoal de casa ficar antenado e estar sempre se prevenindo. Bom, as medidas mais importantes para a saúde do coração são controlar os fatores de risco, né? Tratar a hipertensão, tratar o diabetes, tratar o colesterol, que são condições que, na maioria dos casos, elas são silenciosas, então é importante que se passe por avaliações clínicas regulares para se identificar essas condições e ter hábitos saudáveis. Então, isso inclui uma alimentação balanceada, procurando reduzir o consumo de produtos industrializados, consumindo mais frutas, vegetais, raízes, cereais integrais, raízes, tomando bastante líquido e combatendo a obesidade e praticando de forma orientada e segura a atividade física regular. Pois é, existe uma idade para que o paciente deva começar a procurar um cardiologista, alguma idade padrão? Não, a partir de 30, 40 anos é que você deve começar a procurar um cardiologista? Na verdade, como a gente está falando de medidas preventivas e estamos incorporando a atividade física dentro da prática dos indivíduos, então isso vai ser um pouquinho mais cedo, né? Até como uma triagem inicial do adolescente mesmo e do adulto jovem e segue isso para a idade adulta também. As crianças, de um modo geral, elas passam com a avaliação com o pediatra, que ele inclui a avaliação cardíaca na sua consulta primária de pediatria e, se necessário, ele também indica ao cardiologista especializado. Perfeito. Então, eu queria que a senhora pudesse deixar também os seus contatos nas redes sociais para quem tiver interesse, então, seguir aí a doutora Roberta Nolasco. Isso. Meu contato está através da Diagnose Alagoas, da Clínica Diagnose, através do telefone também 21 21 22
22 ou 2286 também. E o meu Instagram pessoal é o Roberta_Nolasco. Pois é, gente, também tem o site da Diagnose, é o www.diagnose.com.br e o Instagram é @diagnosealagoas. Então, fica aí a dica para você que de repente quer também cuidar da sua saúde e não descuida, não é isso? Isso mesmo. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no programa Bem Assim. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Obrigada. Olha, gente, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta, porque hoje é dia do Cake Design e a gente vai ter bolo bonito e saboroso aqui no estúdio. Eu volto já.